Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Podflexo, o podcast da Etirama, que juntos os episódios já somam cerca de 4.000 visualizações no canal do YouTube. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre tecnologia top-load, o futuro da flexografia na América Latina. E nesse episódio estaremos com convidados especiais, o Robson, diretor da Maxis, e Ivan e Edson, diretores da Global Label. Bom, nesse quarto episódio estamos aqui novamente com as cadeiras fixas do nosso Podflexo, eu e Tom da Etirama e Julius Rosenbaum da Natalgraf, sempre contribuindo aqui no nosso debate. E nesse episódio de hoje, como eu já disse, nós vamos falar um pouco sobre tecnologia top-load. Muita gente ainda tem dúvidas do que é o top-load, quais as vantagens do top-load, e a gente tem uma visão bem interessante sobre o que vai se tornar o top-load, a realidade do top-load nos próximos meses ou no próximo ano no Brasil e no mercado latino-americano. Então, para falar um pouco sobre isso, a gente convidou alguns ilustres convidados. Vai estar aqui falando com a gente, daqui a pouco está chegando aí o Ivan e o Edson, os diretores da Global Label, que já tem máquina com top-load. Então, há mais de um ano. Há um ano e meio já. Sim. A máquina instalada. Então, nada melhor do que alguém que já usa o sistema para vir falar as vantagens, desvantagens, se foi bem, se não foi bem, né? A transição, né? E também vamos estar aqui hoje com o Robson de Paula, da Maxis, ou MLC, para os mais antigos de mercado. E ele também vai falar um pouco sobre o top-load, vai quebrar um pouco, vai falar sobre a quebra de tabu do custo do porta-clichê top-load e tudo mais, um certo medo, vamos dizer assim, que o mercado tem desse conceito e deixar mais claro o que é essa tecnologia. Antes da gente entrar nesse debate, daqui a pouco o Ivan, o Edson, o Robson vai estar aqui com a gente no estúdio, mas antes disso eu queria aproveitar aqui a presença do Julius para a gente bater um papo sobre o que foi 2024, fechamos agora 2024, né? O que aconteceu, um ano que começou estranho, mas foi maravilhoso, não só para nós na cadeia de fornecedores, mas o nosso cliente, a gente sentiu de um modo geral todos prosperando e com bastante trabalho, e falar um pouco das perspectivas para 2025. A gente tem aí alguns eventos no início de 2025, temos aí um grande lançamento da Etirama para esse primeiro semestre. O ano começou com bastante otimismo, embora as questões políticas no Brasil e tudo mais, a gente enxerga, e os nossos clientes também nos dão esse feedback, que vai ser um ano ainda muito bom, mas a gente começa um ano cheio de aumentos, o dólar batendo valores altos e tudo mais, né? Então, assim, eu queria ouvir do Tom, do Julius, quais as expectativas que a gente tem para 2025, antes da gente ir para o debate ou para a apresentação do conceito top-load. Um breve resumo aí, né, para falar em 2025, encerrando, né, a 2024 aí, que foi ontem, a maioria das empresas voltaram aí entre dia 6, enfim, última semana, então todo mundo colocando a casa em ordem, mas a gente já vê uma movimentação grande do mercado, da mesma forma que parou 2024, a gente vê uma intensidade já de volume de consultas e busca de equipamento, melhorias dentro de produção. Então, se vê que o mercado ele segue, apesar, como comentado, né, dos aumentos, aí vai vir para o segundo aumento aí de matéria-prima para fevereiro, como anunciado por algumas empresas já. Mas o mercado está bem aquecido. Eu acho que tem essa questão política, mas eu acho que o brasileiro ele sempre se renova, né? Então não dá para ficar olhando isso, tem que sempre seguir, e eu acho que é o que o nosso mercado faz, sempre se inova. Do nosso ponto de vista como fabricante de máquina, a questão de alumínio, material eletrônico importado, já está chegando com reajuste. Sim. Então fatalmente... Alguns já chegaram. A gente já está reajustando alguns custos. Eu acho que toda a indústria. Eu imagino que a Natalgraf também, né, Júlio? A natureza do nosso trabalho é um pouco diferente, porque são insumos para pronta entrega. Então, o final do ano passado foi muito aquecido, mais aquecido do que os anos anteriores. Nós não paramos no final do ano, temos aquela parada só Natal, Ano Novo, e voltou forte esse ano também.
A expectativa da Anatel sempre foi repassar ao mínimo possível o reajuste. Espreme-se as margens até o máximo. Eu lembro que você comentava que a Anatel não repassa. Entre 2015 e os dias de hoje, nós repassamos 3 reajustes. Passa essa receita aí, Júlio. A receita é matéria-prima importada, a maior quantidade possível para você poder alavancar melhores preços, condições de pagamento antecipadas, se você tiver fluxo de caixa, e tentar, com esse ganho, não repassar para os clientes. Só que nós temos alguns problemas, especialmente nesse ano, porque tem as condições econômicas. O dólar ter ultrapassado níveis normais é preocupante, mas mais preocupante ainda é a estabilização do dólar no nível que está. Segundo problema é a questão geopolítica, porque muitos conflitos internacionais, a maioria das matérias-primas nossas são via marítima. Via marítima tem vários problemas de desvio de rota, aumento do consumo de combustível, falta de container, porque a indústria automobilística, ao invés de utilizar os navios transporte de automóveis, por alguma escolha, estão usando os containers e os containers têm que voltar, e não estão voltando. Na época da pandemia, os fretes aumentaram cerca de 7 vezes e não voltaram ainda aos níveis que eram anteriormente. Então, nós estamos estudando aqui, provavelmente, no próximo mês, vamos encerrar o período de 3 anos sem reajuste e vamos ter que passar um reajustezinho aí para poder minimamente recuperar um pouco da margem perdida. Mas ainda assim estão muito otimistas, porque o mercado está forte no Brasil. A gente percebe isso, né? Embora a parte política também está bem complexa, mas a gente nota, ainda que com o reajuste, o mercado está caminhando. A maioria dos clientes nossos não estão investindo em máquina nova. Com volumes, com pedido dentro de casa. Eu conversei com uma pessoa do mercado que me comentou o seguinte: a expectativa é um 2025 ainda muito forte. 2026 a gente tem um ano de eleições, então ainda um ano que o governo continua injetando grana na economia, e talvez 2027 seja um ano mais difícil. Recessão aí, né? Então o negócio é surfar a onda de 25 e 26, né? É a expectativa que a gente tem. Aí, para contribuir com isso, a gente tem aí um evento em maio, né? O próximo agora, né? A gente vai ter uma apresentação dia 17. É um evento menor, né? Um open house lá na Itirama, para quem tiver interesse ainda em conhecer a Itirama SPS 4, nós vamos fazer uma nova apresentação, e ali já tem a tecnologia Top Load, que é um evento mais interno, mas enfim, aberto a todos os clientes nacionais e internacionais. Perfeito. Mas o grande evento, talvez, do semestre no Brasil, é o Summit de maio da Flexi Labels, né? Agora chama Experience, né? Que vai ser no final de maio. A gente vai estar lá, o Júlio também vai estar lá. Eu imagino que os maiores fornecedores do mercado estão lá, e lá a gente vai fazer uma boa parte do nosso anúncio, do nosso novo lançamento, da nossa nova máquina. Deixa para o final. Que eu vou deixar para o final, que é o grande lançamento da Itirama. A gente vai fazer o pré-anúncio nesse evento. Mas nesse vídeo de hoje a gente ainda faz já pincela todos os detalhes desse lançamento. E nesse semestre, talvez o maior evento da América Latina é a Label Expo México. A Itirama vai estar lá com 2 equipamentos grandes, rodando, com tintas da Natalgraph, material da Avery, toda a parte de ferramentais aí da Maxis. Enfim, vai ser um evento bastante importante para o mercado da América Latina. Esses são os eventos agora para o primeiro semestre, e a gente tem uma visão de que isso vai... A nível Brasil, né, concluindo até o encerramento de 2024, e essa virada continuou com a mesma pegada, com esses eventos, lançamento, né, do Top Load, uma máquina que vem aí para mudar um pouco esse perfil, né, de tecnologia e ter um acesso bacana para todo mundo. Dando spoiler. Eu acho que esses eventos também vêm agregar, então acho que é uma combinação entre eventos, campanhas. Os nossos clientes também estão sendo muito acionados, a gente percebe isso em bate-papos, em consultas de máquina, o porquê da compra, o porquê da troca, né? Então é sempre buscando... Você, Júlio, que está mais alinhado com muito, você tem contato com muito, principalmente pessoal de
de vendas ali, das gráficas, o pessoal te passa esse panorama positivo? Eu acho que é importante começarmos a considerar o tamanho do bolo pode continuar. Só que eu acho que a flexografia, ela já entrou no flexível. Nós temos, desde o último podcast, temos 2 respostas que eu não tive no último, que é tintas UV no polietileno embutido de carne a vácuo. Já tem cliente que aprovou no cliente, já está rodando, e tem um outro cliente, inclusive de vocês, rodando embalagem de chá com tinta UV, que até então não era possível. Que é BOPP? Sim, tinta UV. Sem suporte. Sem suporte. Contato com alimento, com laudo. Com máquina em Shudran. Shudran. Sim. Todas as 2 SPS4. SPS4. Então, acho que é fato que o mercado flexível é imenso e que a gente pode estar aumentando o tamanho do bolo. Então, aparentemente, pode ser que o mercado pode estar igual, encolhendo, ou expandindo em prol da flexografia. Depende da tecnologia que o convertedor vai estar empregando. É que hoje ela não é vista mais somente para rótulo, é autoadesivo. Então ela tá... A flexografia está banda pegando estreita, embalagem. que é o nosso foco, né? Ela também está entrando numa área de embalagens, menor tiragem, então ela cresceu essa pizza, né? Esse bolo acabou aumentando. Na verdade, realmente. O que o comercial dessas empresas pode estar colocando para os clientes é que eles podem enobrecer, em vez de fazer rótulo, migrar para um flexível. É o tal do embelezamento, né? O enobrecimento do rótulo, né? É uma tendência importante. É isso que tem que ficar antenado, né? Isso ligado sempre ao quê? Equipamentos que tragam setup, troca rápida, enfim, é o que a gente sempre vem acompanhando essa evolução do mercado aí, né? Nós fazemos levantamentos mensalmente sobre o crescimento dos nossos clientes, e até então clientes que não eram fornecedores, passamos a ser o primeiro fornecedor graças à aquisição do seu equipamento. Por conta de mudança de tecnologia. Mudança de tecnologia. E aí quando a gente fala em mudança de tecnologia, eu já começo aqui a introduzir um pouco do que é o tema principal do nosso podcast, Podflexo, né, que a gente chama, que é o top load. Então, a Itirama vem tentando implementar o conceito do top load na América Latina desde final de 2016. E lançamos linha E-Series, lançamos a Evo 2, lançamos a Super Print com cabeça top load e nunca pegou no mercado. E tem muita gente que não sabe o que significa top load. Então, antes da gente avançar com o tema, eu acho que faz parte aqui do enredo do nosso podcast, é explicar o que é um sistema top load. Então, para quem não conhece o que é um sistema top load, o top load é onde você tem um cilindro porta-clichê, nas extremidades do cilindro você tem 2 roldanas, que são como batentes, como apoios desse cilindro, e você coloca o cilindro na máquina sem precisar ajustar a pressão do porta-clichê sobre o substrato, porque essas roldanas fazem às vezes do encosto perfeito. Então você coloca o cilindro porta-clichê de uma maneira muito mais fácil, utilizando essas 2 roldanas de precisão, e você já tem um porta-clichê automaticamente ajustado ali na pressão correta, sem precisar fazer grandes ajustes, ajudando num setup muito mais rápido. Então, fazendo um comparativo ao conceito antigo, ou ao conceito, não vou nem dizer antigo, ao mais usual na América Latina, que é o porta-clichê em formato de tubo, onde em algumas máquinas se utiliza uma espada ou um varão, outras se utilizam 2 entrepontas, onde para você colocar o porta-clichê você precisa fazer um movimento maior junto ao operador, depende mais da habilidade do operador para acertar a pressão, você tem que fazer o ajuste de pressão do clichê junto ao substrato. Então, quando você olha o top load, você vê uma máquina com setup mais rápido, com menos desperdício de material, uma máquina mais eficiente, e todo o mundo na flexografia, Ásia, Estados Unidos, Europa, já migrou para o top load. A última região que ainda relutou com o top load foi a América Latina. Por quê? Porque a escola da América Latina foram 2 máquinas importantes que eram fabricadas nos Estados Unidos, que colocaram muitas máquinas no Brasil e toda a América Latina com o varão. Então os impressores, toda a cadeia de técnicos estava acostumado com esse varão. Quando eles viram
o top load, que já existe há muitos anos, todo mundo ficou com medo daquilo ali, porque era uma tecnologia diferenciada. E aí tem o tabu, não, esse sistema tem um custo altíssimo. É mais caro do que o convencional. O porta-clichê é caríssimo. Então, a gente insistiu, são 9 anos trabalhando com esse conceito. Nem todas as máquinas pegaram, porque o mercado demorou a acreditar, mas nos últimos anos a gente sentiu que realmente agora os clientes entenderam o que é um conceito top load, quais as vantagens, e virou um movimento importante. Assim, para esclarecer o ponto, né? Ele é um sistema que ele permite você colocar um porta-clichê no mesmo material de medida e não precisar ajustar o famoso paralelo, né? Que o pessoal sempre fala, e acertar as máquinas que são convencionais entre pontas. No caso do top load, quando você monta esse porta-clichê, independente do Z, a máquina já tem um berço que recebe esse porta-clichê e já existe um cálculo para isso. Eu nunca vou mexer? Vai, se você mudar a espessura desse material gritantemente. Na parte do anilox você não mexe, porque ele já está calculado e o anilox não muda o diâmetro. Indo para a parte mais técnica. A parte do porta-clichê você acaba fazendo esse movimento caso você mude a espessura de 0,30 a 300, né? Aí você acaba tendo que fazer um trabalho, é inevitável isso. Isso vale para toda a máquina. Agora, é indiscutível o ganho que você tem num setup e não precisar acertar um caminhão com liner em 2, 3 cores, ter que mudar a engrenagem na mão para pular um dente que não foi colocado na posição correta. Mas nós, Tom, nós dois somos da Itirama e a gente é suspeito para falar. Exatamente. Então daqui a pouco ninguém melhor do que o Ivan, que é diretor industrial da Global Label, que trabalha, sei lá, acho que nós vamos perguntar para ele, mas acho que uns 20, 30 anos com flexografia. Ele vem da escola do porta-clichê antigo e ele já faz 1 ano e meio que ele tem máquina com top load. Então, aí é melhor do que ele. Vamos ver quem usa, vai falar. Mas o que a gente traz aqui hoje, que eu acho que esse é um ponto importante, é uma visão que a gente tem do que vai acontecer no mercado. Não é Itirama que nós não temos esse poder de mudar o mercado, mas é uma visão que nós, como fabricante de máquinas, nós temos, e a gente veio trazer essa visão, que é uma visão de que em pouco tempo isso muda. O mercado de máquina flexográfico vai ter uma mudança radical para top load, obviamente vai acabar tendo uma substituição das máquinas antigas por essa nova tecnologia, porque ela traz muito benefício, e automaticamente essas máquinas de varão, elas acabam perdendo um pouco de valor de mercado, porque a gente imagina que vai ter mais oferta do que demanda para esse perfil de máquina. Então é um movimento importante para quem tem máquina flexográfica, e é um patrimônio para a pessoa analisar se não está na hora e quando será a hora para trocar a tecnologia. Eu vejo essa mudança nesse momento, eu comparo ela à mudança da vida da Itirama de tambor central a modular, onde de 2006, quando foi lançada a Wine, até a Wine também era diferente, que a anterior era 4+2, aí saiu uma máquina com um tambor que foi uma mudança, e depois a gente caminhou para modular, que aí foi um salto gigante. Que foi quando o V entrou no pegou mercado. De verdade. Existiam algumas barreiras, que o V era mais caro, era o que o Júlio ouvia isso aí no mercado, mas ele trouxe muito benefício dentro de uma produção. E hoje a gente vive uma situação similar, onde existe uma tecnologia, existe um custo dentro de um porta-clichê, que isso é real, como era a tinta UV na época, e hoje quem faz rótulos em geral não se vê rodando mais em base d'água, a não ser específico ao produto. Mas quem está no mercado de rótulo autoadesivo... Inclusive, se você colocar os 12 parâmetros que comparam a tinta UV com base de água solvente, a UV leva a vantagem no final. Sim, e ela teve um crescimento também dentro desses últimos 10, 12 anos aí, né? Que barateou o custo. O custo. É o que vai acontecer exatamente. Você pega mudanças de tecnologia, né? Ela dói, ela é ruim. A Wine, que era uma tambor central famosa, até hoje no mercado de usadas é uma máquina com boa procura, mas ela já faz 15 anos, mais ou menos, que ela parou de ser fabricada.
E ela valia muito. Devagarzinho hoje, às vezes aparece alguma wine à venda, já não é tão cobiçada como era antigamente. Porque hoje em dia a tinta UV praticamente domina no mercado de rótulo de alta qualidade, né? Nós tivemos uma negociação onde o cliente abortou num ano a venda da máquina que ia entrar como par de pagamento. E essa máquina valia, vou dar um exemplo aqui de número 150, passou-se um período onde ele voltou a negociar e essa máquina já não tinha tanta procura e quem estava procurando já não estava disposto a pagar mais aquele valor. Porque o mercado dita a regra do mercado de usada. E aí estamos falando em 1 ano e meio, 80% do valor da máquina praticamente se despencou. Então, era uma máquina de batida, é uma lanterna. As tecnologias são tecnologias. Sim, não era uma wine, era uma máquina de batida que era muito vendida na época, né? Mas isso vai mudando, não tem jeito. A nossa visão como Etirama é de que já está acontecendo, mas vai ser mais forte agora a migração para máquinas com top load. Eu vejo até, não vou falar nome de concorrente, mas um fabricante tradicional dinamarquês, que faz dinamarquês / Índia, que faz impressoras flexográficas. Ele foi o último a embarcou agora, apresentou recentemente a máquina dele com top load. Então, assim, todo mundo está vindo para o top load. Alguns menores que também fabricam máquinas um pouco mais simples também estão vindo para o top load. Então, é um movimento que vai acontecer. A gente, como fabricante, tem essa visão e por conta disso é que a gente está anunciando agora o nosso maior lançamento. A gente espera que ele dê um boom de vendas como foi a Fit em 2014, como foi a Wine em 2006. A gente imagina que esse vai ser um daqueles super produtos da Etirama que marcam uma época, que a gente chama de Etirama SP3. É uma geração da máquina que o mercado já conhece, que é a SPS3, porém equipada com as modernas caixas blindadas de transmissão e que traz o conceito top load, laser point para pré-registro, o sistema de esqueletamento, que é aquele roll track, que é um dos mais eficientes hoje no mercado mundial. Então a Etirama vai estar agora, nesse primeiro semestre, apresentando a nova SP3, uma máquina que a gente vem trabalhando para ter todos os recursos de uma super máquina, porém ao alcance de todos os convertedores da América Latina. Quando eu falo alcance de convertedores da América Latina, é o que domina o nosso mercado. É o valor de investimento para alta empresas tecnologia. Médias que têm capacidade de comprar. Então, o top load é o futuro da flexografia na América Latina, e a Etirama, o que ela está fazendo com a SP3? Está viabilizando que os médios convertedores acessem essa tecnologia com um investimento justo e com uma facilidade por ser uma marca nacional, com financiamento local, sem precisar fazer financiamentos com variação cambial. Enfim, essa é a proposta e essa é a grande aposta da Etirama para esse ano de 2025. Acredito que essa máquina, ela até levantou os nossos números com relação ao número de máquinas vendidas. Como colocado, a gente já começou a trabalhar em alguns casos o equipamento. Então, eu acredito que até o lançamento a gente terá algumas unidades vendidas. E a gente acredita aí que provavelmente entre 6 a 7 máquinas aí até o lançamento. Aí você já faz mais um evento no segundo semestre. Provavelmente sim. Estamos vendo essa belezinha lá. O cronograma dessa máquina a gente já abriu a pré-venda. Já tem máquinas em fabricação. A primeira fica pronta em maio, vai ser apresentada no início de junho, que vai ser um open house de apresentação. Para vocês terem uma ideia, para julho a gente já tem, além da primeira máquina, que já está inclusive em negociação, são mais 5. Então, assim, de cara já saem 6 máquinas. E por que lançar tantas máquinas para um projeto novo? Porque para a nossa fábrica, para a nossa engenharia, não é um projeto novo. Nada mais é do que a SPS3, que já existe desde 2023 e que é uma cabeça que começou a ser desenvolvida em 2022, só que agora com caixas de transmissão. Então não tem nenhum novo
projeto, que precisa ser testado, que precisa ser avalizado. É uma máquina que já funciona muito bem, tem uma super aceitação no mercado e que agora chega com uma roupagem diferente e muito mais acessível ao alcance de todas as indústrias de fabricação de etiqueta no Brasil. É a nossa grande aposta e algumas pessoas podem até julgar isso de maneira negativa. Puxa vida, eu comprei uma máquina com o sistema, o conceito antigo, a Itirama fica mudando toda hora. Na verdade, o porquê da gente estar fazendo esse podcast é justamente isso. Nós estamos passando uma visão nossa como fabricante de máquina. É uma visão de que o mundo está mudando, então a gente não tem esse poder de mudar o mundo, né? A gente só está enxergando e estamos caminhando em direção às tendências mundiais. Fazendo batida ainda. Exatamente, então. Não tem jeito, né? Quem puxa é o próprio mercado, vai puxando, né? Não tem jeito. A gente vai buscar as soluções aí que o mercado vem bater na porta, né? Então acho que isso é inevitável para todo mundo. Devido a esse aumento de tecnologia e alteração nas caixas, você vai possibilitar que mais empresas possam adquirir o seu produto pelo menor custo. Sim. Exatamente. Clientes que antigamente sonhavam em ter uma máquina com top load, porque aí era inacessível, milhões. Não, agora ele tem a nova Itirama SP3, super acessível, nacional, com toda a tecnologia que uma super máquina pode oferecer. É um sucesso que a gente já imagina como sucesso, né, Tom, pelos estudos. Não só Brasil. América Latina e, inclusive, Europa, porque não existe uma máquina com essa tecnologia, com essa performance que a gente desenvolveu para ela, igual para competir no mercado mundial. Então, por isso que a gente julga que vai ser um marco para a indústria de máquinas na América Latina. Nível Brasil, né? Aí tem um apelo maior ainda, né? E para puxar o gancho do top load, a gente deu uma pincelada, avançou um pouco tecnicamente. Eu queria convidar, eles já estão aí, o Ivan e o Edson, para sentar aqui junto com a gente. Eu quero que o Ivan conte um pouco da experiência dele, já há 1 ano e meio trabalhando com máquinas de top load. Queria agradecer mais uma vez o Július. Július, muito obrigado, você sempre participando aqui com a gente. Esperamos vê-lo aqui no próximo podcast, o próximo Podflexo. Ele já tem um tema, nós vamos falar sobre, vou deixar só no ar, é sobre acabamento. Nós vamos trazer algumas novidades aqui sobre acabamento. Então, no próximo Podflex vamos falar sobre isso um pouquinho. Aguardem. Se o Podflex for após o seu evento do México, eu já posso adiantar que tem um acabamento que vai rodar lá que é sensacional. É o tal do embelezamento, né, Júlio? Vai ter que esticar um pouco mais esse Podflex aí, o próximo. Obrigado. Legal. Valeu, Julião. Bom, hoje estamos aqui com a visita ilustre, Ivan e Edson, da Global Label, clientes nossos desde 2000, deixa eu ver se eu tô bom de cabeça, 2014, certo? Sim. A primeira FIT da Itirama, negociada uns 8 meses antes, acho que, de lançar a máquina, não? Vocês compraram ela em fevereiro, março, né? No papel. No papel, né? A empresa também estava no papel, tava no papel, né? Tudo estava no papel. Mas o Ivan, eu conheço ele... A gente estava conversando há pouco. Quantos anos você tem no mercado já, Ivan? Na área industrial mesmo? 31. 31 anos. 31 anos que eu comecei na flexografia. Na flexografia? Eu acho que tirando uns 5 aí que foi de almoxarifado, depois já fui para... Já foi para máquina mesmo. Já fui para máquina. E o Ivan, eu sempre costumo falar, Ivan, para conhecidos sobre o case de vocês, porque eu acho que a Global Label é um case de sucesso, né? Uma empresa que começou super jovem, não vou nem falar praticamente do zero mesmo. Não, foi, né? Do zero. E cresceu incrivelmente, abocanhou o mercado. O Ivan passou por muitas empresas, né, de etiqueta, e você sempre prezou por qualidade, por processo, por máquina. E até que um dia você falou assim, não, agora é a minha, agora eu vou fazer o que eu sempre sonhei como o ideal, né, Ivan? Essa foi a sua... Fui pego meio de surpresa, mas na verdade eu nunca tive essa... Nunca tive um sonho disso. A proposta partiu do Edson. Aí depois que a gente começou... Topei e falei, então agora vamos, né? Vamos fazer o negócio andar. Foi assim.
E a gente admira o trabalho de vocês, pelo crescimento que vocês tiveram nesses 11 anos de mercado. Fazer 11 agora. Eu acho que poucas empresas do nosso segmento eu vi crescer com tamanha velocidade e qualidade. A gente traz clientes da América Latina, eventualmente visitam lá vocês, todo mundo fica super apaixonado e fala, nossa, o meu sonho é que a minha empresa seja igual à Global Label em termos de organização e produção. Então a gente participa fornecendo máquinas e a gente tem um orgulho também de ver a Global Label assim, meio que, nossa, que legal, né? Um parceiro indiretamente aí, né? De ter participado dessa história. E aí quando a gente teve a ideia de fazer esse Podflexo para falar sobre o top load, que é uma coisa que muita gente só ouve falar, é meio que igual caviar, né? Eu só ouvi falar, mas não sei o que é. E a gente falou, não, vamos chamar alguém que tem muitos anos de estrada, que trabalhou com vários tipos de máquina, não só Itirama, com outras marcas também. E eu imagino que a sua escola sempre foi portas-clichês de varão, né? Ou porta-clichê de tubo. E que experimentou recentemente o top load. Então, a Global Label comprou uma Itirama SPS3, a primeira também, né? Foi a primeira, você sempre comprava as primeiras máquinas da Itirama, né? E a SPS2 também foi uma das primeiras, né? Recebeu em agosto, né? Foi. Ela tá com um ano e pouquinho. A X-Print também foi uma das primeiras, né? Agosto 23. Enfim, e bom, já tem quase um ano e meio aí com a máquina. E eu queria saber, assim, do ponto de vista de quem usa a máquina, de quem já tem a máquina. A gente, como fabricante, só vai falar coisa boa da máquina, né? Então, a primeira pergunta que eu queria deixar para você, Ivo, é assim, quando você viu o top load, é um conceito novo, imagino que nas suas visitas à Label Expo, você já deve ter visto, e bom, eu acho que o mundo está mudando, e aí quando chegou a tecnologia, eu imagino também que dá um certo receio, né, Ivan, você largar uma escola de um porta-clichê que você já é confortável e de repente vir para uma linha nova, tudo novo. Como é que foi isso? Deu aquele medinho, os seus impressores ficaram com medo? Como é que foi? Eu acho que os impressores, na verdade, eles se empolgam, né? A gente, como investimento, a gente, assim, vamos ver o que vai dar. Porque é um negócio novo. No começo, quando a máquina chegou, a gente teve muita dificuldade não com a tecnologia. Tecnologia hoje é fácil, mas assim, de sair do varão, e o pessoal, na verdade, o pessoal ia com muito mais, vou te dizer, mais cuidado, achando que ia ser mais difícil o processo. Tá. É o medo, né? É o medo, é a expectativa. É você virar a chave, né? Mas assim, a gente teve algumas dificuldades quanto a isso. O próprio ferramental, né? Hoje a gente tem uma máquina nossa, acho que roda, tá com aí uns 70%, 80% da capacidade dela, mas ela ficou muito tempo, a gente só fazendo... Normalmente, quando a gente traz a máquina, a gente fica... Não entope ela de uma vez. Até para a gente vai conhecendo. Porque a SPS2, quando chegou, era uma máquina nova, né? A A3 também, quando chegou, era uma coisa nova. Então, a gente foi aos poucos. Hoje, a máquina tá bem preenchida de trabalho. A gente costuma falar que a tecnologia top load é igual ao carro automático. É muito mais fácil do que o carro mecânico. Mas o cara que dirigiu a vida inteira, eu já vi gente, inclusive, falar assim, não, eu não dirijo carro automático. Mas como assim você não dirige carro automático? O difícil é o cara que só dirigiu automático vir pro mecânico, né? Mas dá aquele medo, né? O cara chega lá, entra no carro e só tem um ponto lá para mexer. Um pedal, né? Um pedal. A gente tinha muito o impressor que tem a mão pesada, o impressor que não tem a mão pesada, né? Depende mais da habilidade do impressor. E a tecnologia tirou isso, né? Porque você vai lá, se encaixa, o cara, não vou acertar pressão, fazer né? Nada disso. Então, assim, a hora que tinha a gente acompanhando, no começo tinha a hora que você chegava lá, a máquina estava rodando devagar, porque o cara tinha receio, isso aqui não vai falhar? Né? Como que... Eu nem fiz pressão, né? Não dei nada, eu tô... então, assim, esse foi o nosso começo. Então, a máquina demorou a dar a produtividade que a gente esperava. Hoje ela dá,
Mas ela demorou um pouco, assim, mas o receio Conceito, humano, né? a parte humana. A adaptação. A adaptação. Justamente esse ponto que eu sempre julguei, porque todo mundo me perguntava por que no Brasil o top load não pega? No mundo inteiro só tem top load. A Ásia, acho que ela nem experimentou o outro conceito de varão. E eu sempre justificava assim, eu acho que a cultura do impressor brasileiro não conhece o top load. E o desconhecido muitas vezes assusta. Então assim, como é que funciona? E aí vem o tabu, né? Não, porta-clichê é caríssimo, é impagável, nunca vai rodar. Então sempre demorou para pegar. Eu me lembro que depois de 3 meses com a máquina, eu te mandei um WhatsApp. Eu falei, Ivan, como é que tá rodando a máquina e tal? Você falou, puta, Rony, agora foi de vez. E você falou, nossa, eu queria até que se você pudesse nos contar. Você falou, tá trazendo uma economia, a qualidade, não dependo tanto, né, da mão do operador para fazer o ajuste de pressão. A gente transforma o tempo em dinheiro e o papel em dinheiro. Né? A hora máquina, né? Para a gente ver o que... Hoje eu estava ainda fazendo as contas essa semana, a gente estava conferindo algumas... A gente ainda pega lá as OS, olha lá os resultados, o que tem, o que não tem. A gente conseguiu uma redução aí de 20% de redução de custo. Eu digo nos acertos, né? Envolvendo tempo e matéria-prima descartada. No que a gente gasta num setup numa máquina, numa SPS2 e o que a gente gasta nela. O varão versus o top load, vamos falar assim. A gente fez alguns investimentos que eu achei importante. Por exemplo, na SPS2 a gente tem as bandejas de papelão. Então a troca de tinta é muito rápida para mim. Eu tiro, jogo a bandeja, a pessoa coloca outra. A SPS3 a gente não tem essa situação porque tem o rolo de borracha mergulhado. Então o que a gente fez? Investiu em bandeja. Sobressalente. Então a perda que eu tinha, que era de parar um pouco para fazer a limpeza, às vezes é uma troca de tinta muito diferente, tem que ser uma limpeza muito profunda. Então hoje a gente também já não tem mais. Essa bandeja tira... O ajudante vai limpar com um tempo e tem uma outra nova. A passagem de material da 3 também é mais curto, que é uma coisa que a gente está trazendo também para a nova SP3, o short web. Isso ajuda bastante, né? Ao invés de passar o material até lá embaixo, ele já sobe depois do V direto, né? Ajuda muito. Traz uma economia importante. Essa economia de papel, eu acredito que esteja aí. Né? E o resto é o tempo. O tempo, hoje a nossa briga na fábrica é o tempo. Eu digo que teve uma época, até uns 2, 3 anos atrás, a gente não ligava para tempo. O tempo é dinheiro, né, Ivan? Mas a gente não ligava porque a hora máquina não era importante. Você não tinha tudo lotado. Então, tava assim... sobrando hora, espaço, né? Agora, hoje não. Hoje a fábrica trabalha em 2 turnos. Então, assim... Hoje o tempo é importante, então o que a gente consegue fazer para minimizar isso aí, a gente faz. Muitas vezes o tempo é mais importante até do que a economia do substrato, Sim. né? Porque o tempo vale muito uma hora a máquina, né? Ela paga todo o custo fixo da empresa. Exato. Né? E a questão do pré-registro com laser point, ela acaba facilitando também esse acerto casado junto com o top load, né? Bastante. Então, vocês usam bastante? Usa todos os trabalhos você usa o laser? Todos os trabalhos é usado. Que curioso. Tem clientes que preferem não usar. E é um negócio que funciona muito bem, né? Ele agiliza bastante. Muito, porque... tem um pré bem feitinho. A gente, é lógico que nem sempre ele é 100%, né? Ele é um pré, mas ele ajuda muito. Você já coloca quase que pronto, né? Ajuda muito. A gente tem uma diferença... Hoje eu acho que é muito difícil ter que mudar dente. É mais o ajuste fino, um pouco, mas é menos de um dente. Então é mais o fino que mais o fino. HM. É o mais o fino. Nós tivemos um cliente que comprou uma 3 e ele tinha só super print. Aí o encarregado, o dono da empresa e o operador foi na Tirama fazer o teste e ele colocou a máquina para rodar, levaram um trabalho de 7 cores. E aí ele ficou parado na frente do painel e ele comentou, nossa, como demora, né? Para chegar ao registro no videoscan. Mas foi muito interessante isso, só que foi rápido. Só que aí a percepção dele é a seguinte, quando ele estava
tocando a Superprint, que é uma mecânica. máquina mais antiga. Então ele startava, não deu, eu tenho que pular dente. Ele tinha que ir lá. Corre na primeira cor. Ajusta, volta. Então, para ele, aquilo passava rápido, porque ele está em movimento no acerto. Ele está correndo na máquina. Então ele corria às vezes 10, 15 minutos ali para fazer um acerto. Mas para ele passou rápido, porque ele está em movimento. Mas 5 minutos parado olhando no discão, para ele foi parece muito tempo. que é muito tempo. Esse quando eu falo para você, a adaptação humana é essa. É o psicológico do... A máquina de varão ali, ela te gera um corre ali. Um movimento na máquina. Pelo menos até estabilizar. Exatamente. Entendeu? E hoje não. Hoje a gente... Às vezes eu vim de lá de trás... Então, às vezes você olha... pilotou carros mais difíceis, né, Ivan? Fusca, né? Exatamente. O solvente, a base d'água ali. Álcool, né? Eu falo, a gente tem muito impressor novo, né? Então eu falei, cara, vocês estão no céu. O pessoal não entende, né? A gente, 3 horas da tarde, às vezes 3h30, você parava para começar a limpar uma máquina para poder ir embora. Porque você tinha que... Você tira 8 cores na máquina, lavar anilox. Hoje não, né? Hoje a gente desliga e vai embora. Eu acho que é por isso que também é importante a questão desse top load, né? Porque a mão de obra está um pouco mais escassa, né? Sim. E a tendência é ficar cada vez mais. Então você precisa ter tecnologias que você consiga trazer mão de obra com mais facilidade, né? Então você pega as máquinas mais antigas, que tem muito macete de ajuste, arame e etc. Então, assim... Artesanal chega a ser o processo, né? O impressor, de fato, ele é um artista para tirar um bom trabalho dali. Antigamente você demorava muito para ser impressor. O cara não se transformava em impressor em 6, 8 meses, era anos. Para ele ganhar aquela bagagem, né? Porque a máquina, que a gente falou, tem esse arame aqui, tem esse negócio... Por isso que chama artes gráficas, né? O cara tinha que ser um artista. Exatamente. Né? E a tendência hoje, quando a gente vai desenvolver máquina, é tentar fazer uma tecnologia que dependa menos, tipo igual acertar pressão de clichê, né? Do cara ali, uma mão mais leve, uma mão mais pesada, a mão esquerda do cara aperta menos, a direita mais, enfim. Exato. Deixar uma máquina cada vez mais automatizada. Hoje ela nos livra disso, né? Então, assim, é difícil você... tá, retícula aqui tá estourando, não tá, o ponto é muito difícil. A máquina... Alguns problemas foram eliminados, né? Com a é lógico que quando você tem uma diferença de diâmetro de porta-clichê muito pequeno, no nosso caso não muda. Não muda muito. A gente tem assim, eu tenho um porta, sei lá, de 80, vou subir para 150. Aí tem que dar uma ajustada. Tem uma mas é muito... É pequeno? Muito pequeno. Muito pequeno. E o pessoal hoje já mas domina, o medo toma conta. É uma máquina que roda em alta velocidade. Então o pessoal hoje... Já confia em rodar nos 150 metros de olho fechado, né? Mas no começo o cara tem medo de jogar material fora. Um medo desconhecido. A gente comentou, né, aqui, isso aí lembra muito a transição da tambor central com a modular, né? 2011. Eu participei disso aí. Todo mundo tinha medo. Não, eu quero uma modular, mas eu quero com secagem... Com ar quente. Porque vai que não dá certo ver, eu volto o ar quente, né? E no final... Nem usava o ar quente, né? Acabou que a linha Fit saiu toda sem ar estufa, quente. Sem ar quente, algumas... Você nem usa ar quente hoje lá, né? Não, 100% UV. Inclusive a Global Label ela tem uma máquina que é um pouco emblemática. A gente chama de Frankenstein Flexo. E ela produz bastante. Para quem não sabe, a cabeça top load para a linha, para essa nova linha da Itirama, ela nasceu em 2022, o protótipo. Foram 2 cabeças para a gente testar, para ver se funcionava, tempo de montagem e tudo mais. E aí o Ivan tava com uma necessidade grande para uma máquina só de 4 cores, né? Uhum. Então a gente acabou montando, pegou essas 2 cabeças. Na verdade a gente precisava de uma máquina de 2 cores, mas precisava do espaço na frente para fazer o tombo do material. Tá. Foi aí que o tombo por... Aí tirou o espaço do tombo e colocou essas 2 cabeças protótipos. Isso. Então são cabeças que foram fabricadas em 2022
e que hoje em 2025 está lá. Ela roda bem? Roda bastante? Roda bem. É uma máquina para grande tiragem que você tem lá, né? Ela é uma máquina que tem, para quem não entendeu direito, ela tem 2 cabeças com porta-clichê de varão e 2 cabeças com top load. São 4 cores, 2 cabeças de um jeito, 2 cabeças de outro jeito. Não, faz tempo. Foi antes da 3. Foi antes da 3. E é bom que o impressor, quando vai aprender, roda essa daqui que você tem que ser bom nas 2 cabeças, né, Eva? Aí ele faz a transição, né, do varão. Ele tem que fazer as 2, E hoje, enxerga investimentos somente com top load? Ou você acha que existe a necessidade ainda, ou não mais, do varão? Eu acho que não vai ser muito mais. difícil voltar. Se eu tivesse uma SPS 2 nova geração com um varão, você voltaria? Não sei, eu acho que não. Provavelmente seguiria no top load. Que a gente tem hoje, não. Uhum. Talvez se essa pergunta fosse há um ano atrás, eu não saberia responder. Ou ficaria com o varão, hoje não. Porque hoje ela estava caminhando dentro da produção. A gente, pelo tempo de aprendizado, né? Legal. E eu sou muito assim, a máquina chega, às vezes quando a máquina é nova, eu gosto de eu ficar mexendo também, né? Então eu fico um tempo lá agarrado. Eu me lembro quando a gente fez o lançamento dela, foi um open house lá na Itirama, e no sábado a gente abriu para impressores. E você foi lá com toda a galera da Global, né? Todos os impressores, inclusive tem uns vídeos lá com você colocando porta-clichê, o seu pessoal todo. Legal. História, né, Ivan? Isso aí. História. Bom, isso aí. Eu agradeço a presença de vocês o depoimento, aí, a experiência de vocês. Faço votos que a Global continue crescendo de vento em popa, como vem acontecendo nos últimos anos aí. É isso aí. Nós agradecemos a oportunidade de participar. Obrigado, Edson. Obrigado, Ivan. Valeu. Muito bem, Ivan e Edson aqui nos deram o prestígio da visita deles aqui para gravar esse podcast. E agora mais uma visita ilustre, o Robson de Paula, diretor da Maxis do Brasil. Boa tarde, Robson, obrigado por você ter vindo. Acho que a sua presença aqui é super importante, você que é uma figura emblemática do mercado, com tantos anos no mercado aí. É um personagem já do mercado. E eu acho que o motivo do convite foi justamente trazer alguém que é especializado em cilindros portas clichê, já que o tema principal do podcast é o sistema top load. E o grande mito nesse sistema dentro do Brasil e América Latina é o custo do porta-clichê. Não, ele é um sistema que não virou porque o porta-clichê dele é muito caro. E eu sei que você é contra o porta-clichê é muito caro. Ele é mais custoso, né, Robson? Sim, primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite para quem for assistir. Uma honra estar aqui no Podflex da Itirama. E sim, isso aí, esse negócio do porta-clichê top load, que tem as flanges, varão e algumas peças mais, sensor, falar que ele é mais caro é uma coisa que precisa ser melhor analisado, né? Nós estamos falando de tecnologia. Então você está falando de um porta-clichê que traz mais tecnologia, como disse o Ivan aqui, que vai diminuir o setup de máquina, você vai ganhar tempo de produção, você tem trocas mais rápidas, você tem como se preparar. Então assim, o custo, na verdade, que o pessoal fala, ele é mais caro, só que ele se paga. E a partir do momento ele começa a te trazer lucro, né? Eu falo que é muito parecido com o cilindro magnético também. Então, isso é, na minha cabeça, isso para os clientes hoje é mito, porque hoje muitos clientes já estão usando isso. E né? É um investimento, né? Você não compra um porta-clichê, sei lá, Z96 e mês que vem vai comprar ele novamente. Normalmente você compra, sabendo cuidar dele com cuidado, você tem ele quase que o resto Você tocou num ponto importante. São duas coisas que os nossos clientes, às vezes talvez por falta de conhecimento, não são todos, né? Alguns já conhecem bem, é fazer as contas de múltiplo. Tentar trabalhar com números múltiplos, com números pares, sair fora de números ímpares que você não consegue casar com muitas medidas. E outro ponto que você aumenta a vida útil do porta-clichê é você fazer ele anodizado, que é uma cobertura, que é como se você endurecesse o alumínio. É como se fosse um tratamento térmico da faca, só que um tratamento, ele não é um tratamento térmico, é um tratamento de superfície, mas que endurece a superfície desse alumínio. Quando o impressor passar o estilete ali, ele não vai arrancar o alumínio.
alumínio, né? Exatamente. Então ele pode riscar, ele pode tentar passar, ele não risca. Então isso aí você aumenta muito a vida útil do porta-clichê. E isso é uma coisa que eu percebo que no Brasil não é comum. Isso, na verdade, as grandes empresas têm o costume de trazer, às vezes, o porta-clichê de fora já com esse tratamento, alguns pedem para nós, mas eu vou dizer assim, que nem 10% do nosso mercado usa porta-clichê anodizado. Porque realmente o porta-clichê, na minha visão, ele não é um material de consumo. Ele é um investimento, uma ferramenta. É imobilizado. É um imobilizado. Eu falo que é imobilizado. Um produto só. Você pode ter o Z96, que é um dos mais usados, e rodar vários produtos então, aí que se enquadrem. Né? Você comprou a máquina, você considera isso como parte do investimento numa máquina nova. Comprando ele, inclusive, com esses tratamentos e tudo mais, você garante que o investimento ele seja a longo prazo, a mais longo prazo ainda, né? E uma vez investido, aquilo que você falou, né? Saber também comprar, sei lá, 10 jogos, mas com tamanhos maiores, com múltiplos pares maiores, para você conseguir encaixar o maior número de trabalhos possíveis. Antigamente eu lembro que tinha porta-clichê que o cara tinha de um em um dente, o cara tinha 60 jogos de porta-clichê. 60 jogos, exatamente. E aí o cara falou, eu tenho aqui uma casa em porta-clichê, o valor de uma casa, né? Mas hoje em dia, sabendo fazer um cálculo, você reduz bastante o valor de investimento para clichê, né? Sim, sim. É o que eu falo. O Brasil, ele tem uma coisa assim que as empresas tentam atender o cliente da melhor maneira. Para os nossos clientes, isso não é muito bom, porque é o que causa o que você acabou de falar. Ele tem que ter um monte de medida de porta-clichê ou cilindro magnético, não tanto, mas porta-clichê você acaba tendo muito. Se você sai do Brasil, por exemplo, Europa, Estados Unidos, eles já têm meio que um padrão. Então, eles não têm diversas medidas, eles têm meio que padronizado, né? Isso, para nós que vendemos porta-clichê, é maravilhoso. É melhor que todo mundo faça um monte, mas o ideal para a indústria de rótulos em flexografia é 10, 15 jogos de porta-clichê que você atenda quase toda a demanda. A máquina ela tem uma variável aí, 80, 90 medidas diferentes, mas você vê gráficas trabalhando aí com PCB bem programadinho, 10, com 15 jogos e nenhum problema. Pode acontecer que tenha medidas que se repitam e precise para 2 ou 3 máquinas ter mais um jogo sobressalente. Mas isso é algumas exceções. Esse é o certo. Se você, por exemplo, você tocou num assunto legal. Se você tem as medidas bem calculadas, onde você... Vamos supor que você tenha lá... Vamos chutar não alto e não baixo. Mas que você tenha lá 10 medidas diferentes. Mas se você tiver essas 10, onde você consiga rodar tudo, é legal pelo seguinte, aí você fala assim, pô, mas eu preciso de 20. Se você tiver mais porta-clichê, desde que seja, por exemplo, 96, que é a medida do nosso mercado, 96 é a medida mais usada. Se você tem lá 3 máquinas, 3 lá com o top load que você precisa fazer troca. O 96 é quase certo que você vai ter que ter 3 jogos, um para cada máquina. Então, nesse caso, se você tem menos medida, você consegue se programar para ter mais repetição do mesmo 96, mas para todas as máquinas. Então, você está comprando medidas que você vai usar bastante, mas para você rodar em todas, mas não para você, que nem o Rony acabou de falar, você ter um de um em um, várias medidas, onde você gasta muito mais e o cilindro fica parado. Mas quebrando o tabu do porta-clichê com a roldana, a gente vê assim, né, que é um investimento inicial, ele é de fato mais caro, eu acho que hoje ele deve estar custando mais ou menos o dobro, Robson? Depende muito do tamanho, né, mas mais ou menos o dobro, né? Depende muito do diâmetro, né, eu não vou precisar se é o dobro, mas é lógico que ele é por aí entre 70% a 90%. Tem algumas perguntas, né, que os clientes acabam fazendo e nada melhor do que você para responder, né? Principalmente para clientes que já têm máquinas 350, Super Print e querem aproveitar o porta-clichê, fazer um recal e utilizar eles na nova máquina aí, top load. Sim, reaproveitar o cilindro. Isso é possível? Isso é viável? O que você diria isso? O Robson adora adaptações. Eu acho que ele vai faca adorar. De mid, flexo, adaptador 160, de faca. 110. Na verdade, assim, não é... Se fosse uma coisa... você fala assim, é possível fazer? É possível, Tá. Mas o que acontece? Isso é meio complexo, porque se tiver qualquer problema nesse porta-clichê, qualquer coisa que eu tenha que mexer, ele já está no diâmetro, na medida dele. E aí o que acontece? Eu não tenho sobremetal para poder dar o acabamento, ou se eu precisar, por exemplo, tirar um batimento. Que ele tenha lá um centésimo, né, de batimento. Eu não tenho material para tirar. Tá. E aí eu não consigo mexer nele. Então, assim, vamos supor, eu vou me comprometer. Eu arrumo. E a hora que eles começarem a mexer, não tem medida, eu vou ter que mexer aqui, vou ter que usinar e não tem como usar. Então, a maioria dos casos a gente não vai conseguir recuperar e o risco de perder é muito grande. A não ser que seja uma aquisição recente, o porta-clichê é zero. Exatamente. Vindo
de vocês... Se for um cilindro que está novo, zero bala, existem situações e situações, não vai servir para todo mundo. E aí troca a engrenagem também. Sim, né? trocar a engrenagem. Diferenciado você vai trocar a engrenagem, né? Colocar o varão, você tem os anel elásticos, só que aí você tem que colocar o sensor, né? Que é uma das peças Resumindo, principais. O cara te manda o blank para você... Mais ou menos isso. Fazer o porta-clichê, para completar ele. Vamos completar o cilindro, é isso daí. Exatamente. Uma visão que eu queria que você comentasse, Robson, é assim, eu lembro que há muitos anos atrás tinha um ou outro fabricante que fazia o porta-clichê com roldana. Ele, de fato, era um pouco mais difícil fazê-lo no Brasil, porque acho que os fabricantes de fora não mandam, não sei se já mandam hoje, mas no passado eu sei que ninguém mandava. Tem fabricante que até hoje eu sei que não manda, que eles tratam isso como uma patente. A gente sempre liberou os desenhos. Mas eu lembro que era um mito assim, não, putz, esses portas-clichês são dificílimos, só compra na Europa. E eu acho que isso contribuiu um pouco para o sistema top-load ter pegado no mundo inteiro e aqui na América Latina ainda engatinhar. Hoje, até pelo tanto de máquina que a gente colocou com top-load no mercado, eu imagino que já seja algo mais comum dentro da Maxxis. Ou ainda é um percentual muito pequeno de porta-clichê que é fabricado lá? Não, hoje já entra bastante porta-clichê já top-load. Lógico, tem muitas máquinas, né, ainda antigas, né? Tirama mesmo tem muita máquina no mercado, que é só que a gente chama de cilindro de rolamento, né? O cilindro de varão. É o tubo, né? Só que, lógico, esses fornecedores que vendem esse sistema top-load e não mandam o desenho, eles acabam criando um problema para eles mesmos, porque os clientes às vezes ligam para ele, eu falo, Robson, vocês fazem o porta-clichê de determinada máquina? Eu falo, fazer eu faço, mas eu preciso do desenho. E esse fornecedor, ele não libera desenho. Se eu não tiver o desenho de engrenagem, todo esse detalhe, eu não tenho como fabricar. Então isso aí para alguns fabricantes é ruim, quando ele não tem parceria com uma empresa local, porque assim, é difícil o cliente no Brasil ter que importar, porque além de não ser um cilindro barato, aí você não tem ex-tarifário, você tem a parte de importação. Então, um cilindro que já é caro, ele vem praticamente pelo dobro do preço. Então, ele fica 2 vezes mais caro ainda, né? Então, isso dificulta muito. Então, aqueles que disponibilizam desenhos, tudo, aí já fica mais fácil da fabricação no Brasil. Eu me lembro quando chegou uma máquina... No Brasil, uma máquina importada, o cara levou um susto, que um jogo de porta-clichê, acho que era mais de 50 mil reais, não era um negócio assim? Aí o cara precisava comprar 10 jogos de cilindro e ia ser R$500 mil de cilindro de porta-clichê. E acho que esse fabricante de máquina não disponibiliza o desenho, enfim. É por aí, e hoje está pior. O que a gente tem tentado fazer não só no Brasil, mas na Europa também, e às vezes os nossos distribuidores lá na Europa até estranham, a gente disponibiliza tudo. Anilox, porta-clichê, faca. Isso assim, nossa, mas vocês liberam para os clientes? A gente libera, porque senão isso cria um impedimento do cara aproveitar a máquina dele bem. A gente quer que o cara receba a máquina, rode e ganhe dinheiro e compre mais 1, 2 máquinas. Você não vende insumo, você vende a máquina. Eu vendo a máquina. Então, você não pode travar o insumo para atrapalhar o cliente. Eu quero facilitar a vida do meu cliente. E para vocês, ocorreu uma diferença de consultas desde o lançamento da SPS 3 com relação ao porta-clichê? Imagino que deva ter gerado bastante consulta em cima desse tipo de produto. E como isso afeta dentro lá para vocês, da sua produção, para poder ter um melhor prazo de entrega, já que existe esse movimento das empresas que estão adquirindo, como a gente viu aí, o Edson, o Ivan comentando que dificilmente eles voltariam para a máquina de entre pontas de rolamento, né? Eixo, tubo. De eixo ou tubo. E como vocês enxergam e já se preparam para esse movimento que obviamente vai acabar acontecendo no nosso mercado? Na verdade aí tem um ponto positivo e tem um ponto negativo, né? Desde que a Itirama passou a trabalhar com o top load, cresceu muito a demanda para nós, né? Tem entrado muitos porta-clichê. Para nós, na verdade, assim, o que muda para nós é que a gente tem um pouco mais de trabalho e o prazo também aumenta um pouco mais, porque são mais peças. Porém, nós estamos nos preparando para algumas peças que a gente pode deixar em estoque. Então, como a parte de anel elástico, o sensor. O sensor é uma das peças um pouco mais complexa, porque ele tem que ser usinado no centro de usinagem. Então, só a parte boa é que é a mesma para qualquer cilindro. Então, isso aí a gente já tem como manter em estoque. Então, isso aí ajuda a gente a diminuir o nosso prazo. Hoje o prazo
prazo ainda é maior. Hoje o prazo ainda é grande. Mas tirando esse movimento de final de ano, que teve a paralisação, né, de férias e tal, o que seria um prazo normal durante o ano para entrega? Para você ter uma ideia, um porta-clichê convencional, sem as flanges, que a gente fala de varão ou de rolamento, é mais ou menos uns 5 dias, um jogo para ser úteis ou corridos? Úteis. Nós é sempre úteis, a gente nunca fala dias corridos. Nesse novo top load, não só o da Itirama, mas como de qualquer um, a gente tava com 12 dias, né? Só que aquilo que eu falei, o da Itirama, a vantagem da Itirama é que a gente consegue já deixar algumas peças em estoque. Então a intenção é que até o meio do ano, lógico, se não tiver uma demanda fora do normal, que a gente consiga reduzir de 12 dias para 8 dias, né? Mas o plano, lógico, é chegar nos 5 dias dos outros porta-clichê acho que convencional. Quanto mais máquina está sendo instalada, mais vai criando demanda. Teve alguns clientes que a gente meio que participou que os caras já compraram a máquina e já mandaram 10 jogos de cara para você lá. Então, eu imagino a quantidade de cotação, porque todo cliente que está com a negociação de uma máquina SPS 3 ou SPS 4, ele já pega o desenho, primeira coisa layout, né, claro, para ver o espaço e já vai cotar. Para entender o custo dessa ferramenta comparado com o que ele já tem, né? E aí, claro, tem os porquês, né, desse investimento. Uma coisa que eu posso dizer, 2024 foi o ano que nós mais vendemos porta-clichê. E uma grande parte, dá para dizer que uma boa parte disso, eu não vou saber dizer em porcentagem, mas veio das máquinas da Itirama. Isso nós não temos dúvida lá. Entrou muitos pedidos de porta-clichê no novo top load aí da Itirama. Isso ajudou bastante os nossos números lá, né? Então, eu imagino que se a dúvida era se caiu no gosto dos clientes, eu acho que essa dúvida já está sanada. Não, eu acho que eu também compartilho dessa opinião. Acho que finalmente girou a roda, saímos do porta-clichê convencional para entrar no top load, e eu acho que esse é o grande movimento que o mercado vai fazer hoje em máquinas. Sim. E eu acho que talvez seja esse o maior, não diria um alerta, mas o que a gente está enxergando de mudança para o mercado. Então, se a gente tem centenas de máquinas hoje instaladas em parque gráfico brasileiro, pode ser que esteja uma grande virada, aumenta o volume de porta-clichê, aumenta a máquina usada no mercado, diminui o preço de revenda. Sim. Então, deve acontecer um movimento importante, eu imagino, em 25 ou já mais para 26. Esse movimento, né, para quem está acompanhando o que está acontecendo agora no mercado, não é nada novo, né? A Roldana, ela já existe no mundo, mas aqui a gente no tem Brasil, tentado desde 2017. Exatamente. Então existe uma restrição, né? Até por cultura de operação, por investimento. A escola do impressor do Brasil é baseado num porta-clichê de tubo, né? Só que são mudanças que elas são inevitáveis, como foi quem viveu isso na época aí, foi a Tambor Central, quando ela parou de ser fabricada pela Itirama e partimos para modular, tinta UV, então foi UV também foi um tabu, a base d'água era o dobro, e agora, tanto que as primeiras modulares, quando a gente começou a fabricar, foi a Superprint, lançada em 2011, era com estufas. Quando já veio as novas versões, que aí saiu 250 como a Fit, elas já vieram sem bateção e sem estufa. Porque o mercado já não queria mais trabalhar com esse tipo de tinta. E hoje não quer. Poucos clientes ainda se apegam para alguns segmentos que não permitem trabalhar com a tinta UV, né? Trabalhar com tambor central. Mas é um rótulo Prime, 100% tinta UV, isso é inevitável. É uma mudança também que vai acontecendo, que já está acontecendo, né? Sim. E que eu acho que também não volta mais. Eu acho que é bem por aí mesmo, Tom. Eu acho que é legal essa reflexão, porque ainda pode existir uma dúvida, mas são coisas que ela vai acontecer. Quando a gente convidou o Robson, o Ivan e o Edson, a gente sempre, o próprio Júlio, a gente nunca combina perguntas e respostas para sair bem natural. E justamente a gente queria entender se do outro lado ali da mesa, né, lá na Maxis, que fabrica porta-clichê, que é um outro termômetro do mercado para essa mudança, como que estava reagindo. Então eu acho que as ideias meio que se combinam aí. A gente enxerga que o mercado está virando muito forte para top load e por consequência você acaba percebendo isso lá dentro também, né? Mais um ponto aí, quando vocês lançaram a magnética no Brasil, foi um caos, né?
Tipo, ninguém queria, era flexível. É flexível. Faca flexível, cilindro magnético. É muito Era um tabu, era um tabu. O cilindro Hoje magnético era caro, ninguém queria, todo mundo tinha medo. Não, mas quem que tá usando isso aqui no Brasil? Ninguém usa isso. E aí você Nunca vai pegar. A flexível, eu falo que demorou entre 3, 4 anos para começar, para pegar legal, né? E hoje quem trabalha não... Não, hoje é o dificilmente contrário. Hoje volta, né? dificilmente, que nem faca maciça, é mais as situações que a flexível não consegue atender, né? Mas a maciça, ela era muito mais, aí a flexível foi, até que passou hoje, dá para falar que é 5, 6 vezes mais do que faca maciça, né? É aquela chavinha que vira, né? A hora que vira, não volta mais. É que no Brasil, lógico, o nosso país, né, tem as suas dificuldades, né? Então, assim, o Brasil demora para as coisas acontecerem, né? Então, o brasileiro, querendo ou não, ele tem que guardar o dinheiro dele, ele não gasta, né? Ele é muito cauteloso, né? É uma economia mais difícil. Então, ele tem que ter certeza se isso realmente vai acontecer, se isso é bom para ele poder investir. É diferente na Europa, toca lá, o negócio vai e acabou. Agora aqui não, aqui é mais... Aqui tudo é mais difícil, então a gente tem que valorizar o dinheiro que a gente ganha e investir certinho. A gente soa demais para ter, então eu compreendo essa parte. Não tem espaço para errar, né? Mas é isso aí, Robson. Obrigado por ter vindo, por ter contribuído aqui com esse bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade. Você tem autoridade para falar sobre essa porta-clichê, essas mudanças aí. Obrigado. Obrigado a todos por terem acompanhado mais um episódio desse Podflexo da Itirama. A gente discutiu aqui amplamente sobre cilindros portas-clichês top-load, fazendo um gancho com o lançamento da Itirama SP3, a nova máquina da Itirama, que promete revolucionar o mercado de máquinas que está ao alcance do mercado brasileiro e latino-americano. E com a versão Shieldran. Tem a versão Shieldran que a gente não comentou, bem lembrado, Tom. Essa máquina ela sai também com a opção de ser equipada com Shieldran, então ela acaba atendendo também um mercado de termoencolhível e mold label, etiquetas com liner patch que são sensíveis a calor, numa versão de uma máquina mais econômica e um pouco mais estreita do que a SPS4, que tem 420 de largura. Então ela chegando com... Hoje, inclusive, já recebemos a notícia da primeira unidade vendida, né? E a gente acredita que vai ser um estouro aí para os próximos meses. Obrigado a todos. Próximo episódio falaremos de acabamento. Vamos falar embelezamento. E no mercado de rótulos e etiqueta, a gente vai falar um pouco sobre um produto nosso. E aguardem, fique ligado para o próximo episódio do Podflexo da Itirama. Até a próxima. Obrigado.